aqui está início mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães, esta semana com Vítor Oliveira, Mariana Silva e Carlos Caneja Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que marcam a atualidade política concelhia. Permita-nos então lembrar que o Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães, semanalmente, às sextas-feiras, a partir das 18 horas, nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Minha senhora e meus senhores, bem-vindos a mais uma temporada de Guimarães em Debate. Estamos já na terceira temporada, 3 anos já se passaram e o Guimarães em Debate continua a olhar para a atualidade do Conselho de Guimarães. Esta semana, o Vítor Oliveira acha que devemos colorir de verde a primeira parte do programa. Isto a propósito de uma análise que pretende fazer às 3 cidades candidatas à capital verde europeia, juntamente com Guimarães, Graz na Áustria e Vilnius na Lituânia. Olhar também, pretende Vítor Oliveira, e desafia o painel a olhar também para a Green Week, que decorre este fim de semana em Guimarães, mais ali pelas imediações do Jardim da Alameda de San Damaso. Mas para a segunda parte do programa ainda reservamos alguns minutos para olhar para a situação interna do Partido Socialista em Guimarães, que por estes tempos vive alguns dias relativamente agitados. Bom, são estes os temas que propomos para conseguir merecer a sua confiança e para nos acompanhar neste tempo de liberdade que são as edições semanais do Guimarães em Debate. Vítor Oliveira, vamos começar por aí. Eu dizia que o Vítor desafiou o painel a pensar mais verde nesta primeira parte. Isto a propósito de estamos a chegar à data em que há de ser conhecida qual é a capital verde europeia e também da Green Week que decorre este fim de semana nos Jardins da Alameda. A Green Week que... Boa noite a António Magalhães, eu cumprimento também os companheiros de debate, Carlos Caneja Amorim, Mariana Silva, a Elvira, que nos acompanha no apoio técnico, e também, já agora, o diretor do Jornal de Guimarães, o professor Alfredo. Este fim de semana temos a Green Week, na Alameda de San Damaso. O verde vai ser a cor dominante, mas também o vermelho, porque representa as cores da bandeira de Portugal. E Guimarães, sendo a única cidade que representa Portugal na shortlist da Capital Verde Europeia, estas duas cores vão estar a acompanhar este evento neste fim de semana da Green Week. Estamos a 20 dias, a partir desta sexta-feira, 15 de setembro, para sabermos se Guimarães será ou não Capital Verde Europeia e, António, com toda a sinceridade, eu acho que desta vez vamos ver. Porque as duas... Tem um palpite, Vítor? É um palpite. Usando uma expressão vimaranense, é uma fezada que eu tenho no sentido de considerar que, apesar de termos a capital Vilnius, na Letónia, como adversária, e poderá ser aquela que eventualmente possa ser a candidatura mais emblemática para concorrer, ou pelo menos com mais expressão e mais visibilidade, por ser capital, justamente, para concorrer com Guimarães, julgo que temos condições no sentido de ser bem-sucedidos este ano para sermos Capital Verde Europeia em 2025. O anúncio será no dia 5 de outubro. Na véspera, as 3 cidades vão defender as suas respectivas candidaturas na cidade de Tallinn, que é atualmente na Estónia a capital verde europeia. Já foram enviados os respectivos planos de comunicação, isto para percebermos como é que funciona uma candidatura à capital verde europeia, que é em tudo semelhante a uma capital europeia da cultura. Esta simplesmente é o valor do Guimarães em Debate também. Estamos a fazer pedagogia. Sim, até para as pessoas saberem do que estamos a falar e não é algo de abstrato. Em Lisboa não correu como eventualmente estariam esperados, porque foi em 2020, no ano da pandemia, e muitos dos eventos foram adiados e cancelados, portanto, e não se realizaram. Portanto, daí a Capital Verde Europeia em Portugal, em 2020, quando Guimarães também concorreu e ficou em 5º lugar, não ter tido a visibilidade e a expressão como se calhar eventualmente muitos de nós julgaríamos. Na Estónia, a apresentação e a defesa das candidaturas, o plano de comunicação já foi comunicado pelas 3 candidaturas. O que é que isto significa?
representa tão só que as 3 cidades tiveram que dizer o que é que queriam fazer em 2025. E será esta versão que será apresentada na véspera do anúncio da Capital Verde que poderá fazer toda a diferença. No fundo, é um plano de intenções daquilo que se pretende fazer. Não quer dizer que seja ipsis verbis, mas pelo menos um plano de intenções caso ganhe. E se Guimarães ganhar, o que é que vai conquistar? Além do estatuto e do diploma e do reconhecimento, vão ser atribuídos 600 mil euros para realizar iniciativas e ações ambientais no sentido de promover ao longo do ano de 2025 um conjunto de iniciativas que respeitem os parâmetros que estão associados aos indicadores da candidatura. Ruído, a qualidade da água, a biodiversidade, enfim, a mobilidade. No fundo, aquilo que Guimarães se propôs a realizar. Eu não sei se, eventualmente, António, para não querer monopolizar, se ficaremos nesta... Sim, mas só gostava de ouvir um comentário sobre a Green Week, porque parece que este ano há uma vontade de fazer algo que nunca foi feito, pelo menos, repare, presença de um ministro, o ministro Duarte Cordeiro, concerto de Carolina Deslandes, e depois um espetáculo com 200 drones, por exemplo. Vai ser algo que vai marcar a semana. Esta iniciativa, a Green Week, realiza-se normalmente na Semana da Mobilidade, portanto, na semana seguinte, justamente porque Guimarães tem de preparar o dossiê de candidatura e apresentar um vídeo, no fundo, que convença o júri. Foi antecipada uma semana e é uma aposta forte da candidatura de Guimarães, com vários nomes sonantes, entre os quais a presença do Ministro do Ambiente, figuras públicas de renome, de âmbito nacional também. A ideia, por aquilo que se percebe, é apostar, não diria tudo ou nada, mas já que chegámos até aqui e que estamos às portas de eventualmente poder ser, porque Guimarães, independentemente do resultado do dia 5 de outubro, na minha opinião, já ganhou. O facto de estar na shortlist é uma vitória, porque as apostas europeias indicavam que seria uma cidade italiana desta vez a ganhar. Ora, das 3, nenhuma passou para a shortlist. O que significa que daí termino esta primeira ronda como comecei, daí esta minha confiança num bom resultado. Mariana Silva, estas questões do ambiente são particularmente sensíveis, mas como é que olhas então para Guimarães, que está tão próximo, ou então, como dizia o Vítor, naquela curiosíssima expressão que usou, uma fezada muito grande? Boa noite a todos, antes de mais. Eu posso começar por esta questão da fezada, não é? Mas há aqui muito para se dizer, eu não sei se vamos ter tempo para falar de tudo. Mas, começando pela fezada, como diz o Vítor, claro que nós todos queremos que Guimarães vença, não é? Que mesmo não tendo a mesma visão, nem provavelmente faríamos da mesma maneira, mas se Guimarães ganhar, será uma vitória para todos. Com certeza será ainda mais aliciante continuar este caminho de um caminho ambientalmente sustentável e trazer mais qualidade de vida para Guimarães, que para já evoluiu em alguns aspectos, mas há muita coisa por fazer e por isso torna esta candidatura com certeza muito mais desafiante, como foi dito até na apresentação da mesma pelos técnicos. Mas há aqui várias questões. Primeiro porque o Vítor dizia que em Lisboa não foi possível fazer uma série de iniciativas porque foi a Covid e não permitiu que as iniciativas se concretizassem. Mas nunca Lisboa teve tanta qualidade de vida como em 2020. Porque não havia carros a circular e porque havia menos poluição, mais qualidade do ar, menos ruído, mais biodiversidade. Como sabemos, estes parâmetros foram analisados e é facto. E não foi só Lisboa, foram todas as cidades. Exatamente, mas Lisboa é que era a capital. Por isso, parece-me que nesse concreto Lisboa conseguiu concretizar que os seus parâmetros estivessem mais aceitáveis na qualidade de vida para os cidadãos e para todos os que lá vivem. Estas candidaturas são sempre muito difíceis de avaliar, não é? Segundo aquilo que conhecemos, porque não conhecemos propriamente
o outro lado, não é? Podemos mais ou menos ver os critérios de cada um e tentar perceber quem é que poderá ter mais sucesso, mas não é por acaso que o Vítor falava na Lituânia capital, que é capital e tem um outro peso, e há aqui todas as outras questões. Guimarães fica no norte do país, também a cultura influencia, há aqui todo um conjunto de parâmetros que pode pesar nesta classificação. Mas, se vencermos, será uma vitória para todos, como já disse. Quanto à Green Week... Sobre a Green Week, exatamente. Então, tanto há para dizer. E ainda não aconteceu. Depois de acontecer, acho que devíamos voltar a este tema. Então, aqui nasceu Portugal e aqui vai morrer a língua portuguesa, não é? Porque é Green Week, é o Palco Kids, Palco Green Coreto, qualquer coisa by Guim, qualquer coisa by Ave, pronto, por aí fora, show cooking. Green Week, esta semana da Green Week em Guimarães também tem a ver com uma Green Week a nível europeu, não é? Sim, mas nós somos portugueses, claro, correto? Podemos claro traduzir. E depois, para mandar para lá para fora, para eles verem como nós somos cumpridores e fizemos aqui todo um plano, traduzimos tudo, não é? Não precisamos estar a traduzir já. E esta já foi uma polémica e eu acho que devemos voltar a ela. E depois é a Semana Verde de 3 dias. O Governo anda a trabalhar numa semana de 4 dias, Guimarães trabalha numa semana de 3 dias. Pronto, é para não ficarmos atrás. E por isso há aqui uma série de questões, e indo já a uma das questões que pessoalmente me deixou mais sensibilizada, digamos, para não dizer outra coisa, e porque o António já falou nisso, do espetáculo dos drones, que fica pela módica quantia de 32 mil euros. Estamos a falar de uma semana verde, não estamos? Estamos a falar de sustentabilidade, de pegada ecológica, estamos a falar daqui de uma série de transição energética, de cumprimento de metas, estamos a falar aqui de uma série de questões ambientais que depois, afinal, não vão dar assim no caminho que se pretende. Porque dizíamos também aqui já no início do programa que estamos a apostar tudo, Guimarães está a apostar tudo nesta semana e pelos vistos, e a seguir fala o Caneja, eu vou-lhe já dar a dica que espero que ele fale no centralismo, porque não há mais centralismo do que nesta Semana Verde. Se há centralismo é nesta Semana Verde. E os convidados, que eu não desgosto de nenhum, não tenho nada contra os convidados, muito menos contra o Sr. Ministro do Ambiente, apesar de lhe querer fazer algumas perguntas, vêm todos de Lisboa. Por isso não sei qual é a pegada ecológica de cada um destes convidados. Para não falar do outro lado. Que só, e podemos ver, isto é público, há 3 contratos que ficam por 90 mil euros. Só nesta semana de 3 dias. Eu só fiz estas contas, não fiz mais. E por isso, parece-me que há aqui algumas questões que nós devemos pôr em cima da mesa e devemos pensar se realmente é isto que queremos para a sustentabilidade. Ou se basta pintar de verde e considerarmos que, como pintamos de verde, como é tudo verde, as palestras são verdes, os workshops são verdes, há aqui um caminho para a sustentabilidade que se pretende fazer, se valerá a pena, porque há outros aspectos que deixam a desejar e que este dinheiro se calhar pagava. Carlos Caneja Amorim, uma fezada também como o Vítor Oliveira, ou pelo contrário vai já pegar do desafio da Mariana? Antes de mais nada, cumprimentar o António, o Vítor e a Mariana, bem como o Alfredo e a Elvira. Eu faria aqui uma análise, primeiro, em termos de leitura dos sinais. Não estou em Faf, nem sou o bruxo de Faf, mas os sinais apontam para a fezada. Quais são os sinais? Em primeiro lugar, aquilo que o António perguntou, e bem no sentido do perfil da Green Week deste ano, em que, como também diz a Mariana, e na provocação vou por aí, foi necessário buscar perfis altos a Lisboa para tentar dar centralidade, mesmo aqui no Conselho e no plano internacional. Ao fazê-lo, indicia que alguém sabe mais do que o que nós sabemos. Porque, de facto, nós normalmente só damos centralidade a um tema
quando é do nosso benefício que esse tema tenha centralidade. Portanto, eu julgarei que estamos aqui na antecâmara de ser anunciado Guimarães como capital verde europeia. E que será, como os meus colegas de painel disseram, uma excelente notícia para Guimarães. Uma excelente notícia para Guimarães por várias ordens de razão, que é o seguinte. Em primeiro lugar, está um desígnio de todo o Conselho, é um desígnio que abrange todos os partidos, todas as associações cívicas, toda a comunidade e, portanto, todos queremos que isso aconteça. E se Guimarães for capital verde europeia, por outro lado, vai haver aqui uma pressão, sobretudo porque nos tornamos muito observáveis, em termos de conseguirmos aquilo que, infelizmente, no processo ainda não foi conseguido. Sobretudo a nível da poluição das águas, que é algo que é extremamente preocupante no Conselho. A Câmara Municipal tem feito o seu esforço, é indiscutível, tem feito o seu caminho, mas muito está por fazer, sobretudo, como eu digo, as notícias são constantes e deveria haver uma forma de antecipar os riscos e evitar que isso aconteça, até porque não temos praias fluviais quando deveríamos ter e, de facto, é algo que temos que trabalhar em conjunto e se Guimarães ganhar, é uma forma de pressão, porque nós, de facto, vamos estar à lupa e pode-nos levar do bom caminho. Por outro lado, também temos que o dizer. Se Guimarães for capital verde europeia, é uma vitória política do Dr. Domingos Bragança. Portanto, isso também me parece indiscutível. Também concordo com o que o Vítor disse, a meio termo, no sentido que não direi que é uma vitória, mas se for o terceiro, por exemplo, o terceiro lugar, embora eu julgo que eles agora só indicam quem ganha, não é? O estar nos 3 primeiros já foi meritório, mas não é uma vitória, se não é vitória para mim, é ganhar sobretudo por esta questão dialética. É indiscutível que um caminho tem sido feito. E isso fica cá, e isso é bom. Mas para mim, a questão de vencer era importante para criar, por um lado, criava aqui um goodwill, um prestígio internacional para Guimarães, que é indiscutível. Depois de termos sido capital europeia da cultura e do desporto, se agora fôssemos do ambiente, seria muito interessante. E, sobretudo, porque eu digo, é esta questão que eu digo de a pressão que passará a haver para que Guimarães, de facto, como a Mariana deixa ali subentender, há muitas metas que ainda dá muito para fazer e que há muito caminho a trilhar. Relativamente à Green Week, inclusivamente, importa-me dizer, até a ironia que está subjacente ao programa, que tem lá um pormenor delicioso, que é, no sábado, vai haver uma silent party em frente à sede do PS no Toral. De facto, o Silent Party acho extraordinário, porque nos tempos que vivemos, e que inclusive vai ser o segundo tema, não deixa de ser... A festa do silêncio. Não deixa de ser ruidoso falar no Silent Party. Aqui falamos de festa e eu por momentos pensei no partido. Mas de facto, a presença do Ministro do Ambiente julgo que é importante. Eu acho que é importante. O Duarte Cordeiro estará presente. Como a Mariana diz, há muitas perguntas que se imporia colocar, mas temos que reconhecer que estar sempre um Ministro da República estar em Guimarães é sempre relevante e, honestamente, o Green Week, da forma como está montada, dá uma boa sensação, um good feeling de que vamos ter boas notícias a 5 de outubro. Muito bem, Vítor Oliveira, pelo menos pela parte do Carlos Caneja Amorim também parece que alinha com uma fezada. Mas que outras considerações é que deveríamos estar mais atentos também nesta candidatura para irmos tentar perceber o que é que poderá vir daí? Uma a uma, daí eu ter colocado há pouco a questão se apresentava logo a radiografia que foi feita destas candidaturas ou se fazíamos numa segunda fase. Graz é a segunda maior cidade da Áustria, equivale ao Porto, digamos assim, do país austríaco. Tem quase 291 mil habitantes, Guimarães tem 156 mil. Tem um dos centros históricos melhor preservados da Europa Central. Está localizada no sul da Áustria, a 200 km da capital, Viena. Na sua candidatura, 2 pontos fortes: a mobilidade e a sua área verde muito bem cuidada. Provavelmente o principal postal da cidade de Graz será um parque público que tem, situado num ponto alto de uma colina, bem no centro de Graz. A posição geográfica da cidade faz com que esteja muito perto da Croácia e a 50 km de Maribor, que foi capital europeia da cultura em 2012, a par de Guimarães.
Por sua vez, a metrópole austríaca tem 2 pontos fracos. A sua candidatura não tem muita expressão ao nível da concertação e do envolvimento e da comunidade. Os 2 pontos fortes, como disse, a mobilidade e a área verde. Depois, Vilnius tem um óbice, já falámos, que é apenas a única capital de um país, e isso poderá ser um considerando importante. Há outro pormenor que ainda não foi aqui falado. Guimarães é a segunda vez que apresenta a sua candidatura. Nem a Áustria, nem a Letónia nunca foram capital verde europeia. A Letónia. A Lituânia, assim, a capital verde europeia, ao contrário de Portugal, que já foi com Lisboa, porque isto são considerandos que depois o júri leva em linha de conta, que faz toda a diferença quando, eventualmente, estão na fase de decidir por proximidade geográfica, sim ou não. Vilnius tem essa força de ser a capital e também de liderar algumas redes europeias ao nível do ambiente. Tem também presenças regulares ao nível da Europa em eventos, e daí a importância deste lobbying positivo. É uma pressão não pela negativa, mas para convencer quem de direito que, de facto, a candidatura é forte. É uma das cidades mais visitadas dos países bálticos. Tem um ponto fraco. Apesar de ser capital, não tem uma rede de metro. E isso, a nível de mobilidade, tira alguns pontos a Vilnius. Nós já temos os projetos. Nós temos os projetos, mas aqui o que acontece é tanto o que está a ser avaliado. Melhor, nós temos os estudos só, depois vem os projetos ainda a seguir. Estudos, projetos e depois a execução da obra, se eventualmente for esse o caso. A outra eventual condicionante é que a atual capital verde europeia, Tallinn, na Estónia, fica muito perto de Vilnius e fica a 8 horas de distância por via rodoviária. Pode diminuir a possibilidade de Guimarães. Agora, analisando Guimarães, tem um indicador que vence a longa distância estas 2 candidaturas, que são as medidas implementadas de mitigação às alterações climáticas. Aliás, Guimarães é das 3 cidades portuguesas que consta num barómetro mundial que é analisado anualmente e que coloca a cidade de Berço como uma das referências ao nível da mitigação às alterações climáticas. Ou seja, Guimarães, à partida, soma logo 2 pontos nos 7 indicadores que são avaliados nesta capital verde europeia. Uma é a mitigação às alterações climáticas e o outro a adaptação às alterações climáticas. Além disso, Guimarães tem também o maior número de ecofreguesias, 19, com bandeira verde, da Associação Bandeira Azul da Europa, um prémio bienal que distingue as freguesias com as melhores práticas de sustentabilidade ambiental, socioeconómica e cultural. E, além disso, Guimarães é a capital histórica de Portugal. Não somos capital do país, mas há de ser sempre a capital histórica de Portugal. E esse também poderá ser um argumento a apresentar. E o Vítor Oliveira, enquanto falava, e enunciava as vantagens de Guimarães, o Vítor não reparou, obviamente, mas a Mariana sorria com um sorriso assim que quem não está muito de acordo com o que estava a ouvir. Não estava muito convencida, não? Eu tenho esta dificuldade. Eu não dava para jogar póquer porque via-se logo o jogo na minha cara. Não há póquer feio. Não consigo. Porque mas depois o Vítor até conseguiu alinhar ali as ideias, que eu estava a ver que isto aqui afinal era um paraíso e que eu ainda não tinha percebido, não é? Mas pronto, mas lá alinhou ali as ideias. Aquilo que me deixa, de alguma forma, preocupada, e o Vítor fez aqui uma análise rigorosa e sintética destas 3 candidaturas, ou destas 3 cidades, mas nós temos é que olhar para aquilo que está a acontecer em Guimarães, não é? E, como é óbvio, a nossa candidatura tinha um limite de caracteres, a nossa e a deles também, não é? Tinha um limite de caracteres, não dava para colocar lá tudo. Mas não nos podemos esquecer dos pontos frágeis que tivemos na última candidatura que fizemos e que não estão corrigidos.
Não é? Pronto, o Caneja ainda agora falou da falta de uma praia fluvial, a qualidade da água deixa muito a desejar, os guarda-rios, que era uma das forma de fiscalizar que a CDU sempre defendeu, nós sempre defendemos, mas que sabemos que há queixas e que eles vão identificar os crimes ambientais, mas depois não sabemos mais nada, ficamos sem saber, não sabemos se os responsáveis foram multados, se realmente há ou não responsáveis, e qual é o caminho destas queixas. Sabemos também que na mobilidade deixamos muito a desejar, apesar dos esforços que já foram feitos e da evolução que se fez na mobilidade, mas não é suficiente. E por isso deixa muito a desejar a nossa mobilidade em termos de transportes públicos coletivos, mas também em termos de mobilidade suave, porque nós vemos que há as ciclovias e que há os símbolos das bicicletas pintados na estrada, mas é raro vermos uma pessoa de bicicleta no seu dia-a-dia, casa-escola, escola-casa, ou trabalho, ou casa-trabalho, ou até às compras. Por isso, nós não temos ainda esta prática, este envolvimento da população naquilo que poderá ser a capital verde, também deixa muito a desejar, como eu já disse várias vezes, e até que me provem o contrário, eu continuarei a afirmá-lo. E depois há aqui a questão também dos solos, que é uma questão que me preocupa e que nos devia preocupar a todos, porque o PDM está em revisão, e aquilo que ouvimos da boca do Sr. Presidente Domingos Bragança em várias, quer seja nas discussões públicas que teve, quer seja na Assembleia Municipal, é que vai retirar de solos à classificação, quer seja à REN e à RAN, agrícola e ecológica, para poder construir. E eu não me he de esquecer daquela famosa frase que ele utilizou, que é: em Guimarães há umas regras e umas exigências e depois vamos ali à fronteira com Faf e com Vizela e já tudo é diferente e já toda a gente pode construir à toa. E eu fiquei sempre na dúvida se o Sr. Presidente quer ser diferente e quer ter realmente uma capital verde e respeitar os solos naquilo que é a sua importância, ou quer ser igual aos outros e construir à toa. E quando temos um Presidente da Câmara a dizer isto, que não escreveu isto com certeza na sua candidatura, não é? Nem está com certeza, e nem vai dizê-lo com certeza nestas palestras desta Semana Verde, mas já o disse em público, já o afirmou. E por isso preocupa-me que a desclassificação de solos, que é uma coisa muito difícil, que é classificar solos é muito difícil, desclassificar é no instantinho e faz-se rapidamente. E que alguma oposição também admite que este é o caminho. E quando eu digo alguma oposição, é o PSD. Nós já ouvimos da boca de alguns responsáveis do PSD, publicamente, a dizerem que sim, senhor, que os solos têm que ser libertados para a construção. Mas então estamos a falar de quê? Queremos todos ser vencedores de uma classificação de capital verde, mas depois não queremos respeitar? Mas depois não queremos seguir as regras? Esta é a minha preocupação. Eu ficarei muito feliz se formos Capital Verde. Eu fico muito feliz com a Semana Verde, com a sensibilização, com todo o conteúdo que se quer passar para a população e o envolvimento que se pretende dar à população. Já não fico tão contente com a curva que deu aqui o Caneja, mas isso, a responsabilidade é dele. Eu estarei atenta nos próximos programas, porque, pelos vistos, é preciso chamar a gente de Lisboa para dar credibilidade àquilo que se faz aqui. Pode-se pôr um lenço minhoto nas costas da Catarina Furtado ou de outra destas personagens e, se calhar, a coisa vai passar. Mas, para mim, não é preciso trazer ninguém para dar credibilidade. E, como é óbvio, eu poderia continuar com o metro, que, afinal, é estudo, mas não é metro-superfície, é metro-bus, relembro. E com a ferrovia, podíamos continuar aqui com uma série de questões que estão em cima da mesa e que precisam de ser analisadas friamente e de forma concreta. Carlos Caneja Amorim, e então? António, esta alfinetada que a Mariana me acabou de dar... Não, é só para saberes para os próximos. Importa perceber que eu não disse que concordava, só disse que percebo a intenção e percebo a lógica de trazer celebridades para que tenham uma centralidade do tema e para que as pessoas percebam que estamos na antecâmara de haver uma decisão que pode ser impactante para o futuro de Guimarães. Eu, aliás, até tenho uma fonte internacional que me diz que o comitê que vai decidir
a Comissão Executiva está à espera de nos ouvir o nosso programa para depois escolher a cidade que vai vencer. Isso é uma fonte, é um chafariz. E, portanto, hoje vou optar por só destacar os pontos positivos para que eles não fiquem em alerta. Que é, e julgo que os meus colegas também referiram um pouco, o ponto principal que eu considero mais positivo, precisamente, da candidatura de Guimarães é a evolução. O caminho que foi feito e até o tempo decorrido. Eu, para mim, a nível de todos os marcadores que fazem parte da análise da candidatura, isto, para mim, é o maior argumento que Guimarães Mas concordas que se continua esse caminho ou que se retroceda? Não, eu entendo que tem que se É que continuar com a o caminho. alteração do PDM vais retroceder. Não, aí tem que ver com a necessidade de disponibilidade dos solos, não tem que ver com a densidade de construção, que isso para mim é que me preocupa. Eu julgo que aí, não obstante, nós a nível da construção estamos muito atrás de Braga, a nível da densidade prefiro como está em Guimarães do que como está a Braga. Portanto, isso para mim é claro. Daí eu defender o conceito de concelho-cidade, em que a cidade não se limita ao centro, é uma cidade com uma baixa densidade construtiva, mas construir em mais sítios. Agora, de facto, é importante que se perceba que, a nível da mobilidade, por exemplo, houve uma evolução bastante positiva, de facto, com a concessão de transportes, com os autocarros elétricos, a questão da mobilidade também via bicicleta, mais para, não para ir para o trabalho aqui em Guimarães, mas mais para se as pessoas entreterem. Há aqui passos que foram dados, envolveu-se as escolas, envolveu-se a comunidade, e isso de facto nós não podemos deixar, que há aqui um trabalho que foi feito. E há aqui uma aposta muito forte que foi feita. E, inclusivamente, eu entendo que toda a aposta que foi feita foi numa lógica de vir a vencer nesta candidatura à Capital Verde Europeia e, portanto, a correr bem o nosso aplauso. Muito bem. Certamente vamos voltar a estas questões em próximos programas, seja qual for o resultado dessa votação, que irá ocorrer muito brevemente. Por agora, em Guimarães, por estes dias, quando se olha para a situação interna do Partido Socialista, o partido do poder em Guimarães e o partido de maior expressão em Guimarães, pelo menos tem sido até agora, desde há 30 e alguns anos, nota-se que são tempos relativamente conturbados. Tem havido tomadas de posição públicas que demonstram haver alguma efervescência interna. No penúltimo número do jornal O Comércio de Guimarães, a proposta de inscrição de 900 novos militantes, Paulo Lopes Silva acusava a Conselhia do PS de praticar, e cito, uma obliteração da possibilidade de participação destes futuros camaradas numa eleição conselhia que pudesse decorrer na data de 13 de janeiro. Ora, isto era uma acusação que Paulo Lopes Silva fazia à direção da Conselhia do PS de Guimarães, e no último Guimarães em Debate, Francisco Teixeira, comentador neste programa, mas também um destacado militante do Partido Socialista em Guimarães, contestava esta afirmação, destacando que as eleições não estavam marcadas, pelo que se tratava de uma especulação um bocado infantil. E cito. Ninguém sabe se elas vão ser em janeiro, em fevereiro ou em março, porque não estão marcadas. Existe para aí uma especulação um bocado infantil relativamente a datas. As eleições do Partido Socialista... Não estão marcadas para 12 de janeiro ou algo assim no género? Não estão marcadas. É uma especulação. É uma especulação. Especula-se, acha-se, julga-se, mas não há nenhuma marcação. Quem marca as eleições é a Comissão Nacional, a Comissão Política do Partido Socialista, e não houve nenhuma deliberação. Uma outra acusação de Paulo Lopes Silva, que lançava a Ricardo Costa, e cito, que há uma gritante incapacidade do atual Presidente da Conselhia e do Secretariado em voltar a unir o partido. Ora, a este propósito também, talvez se justifique voltarmos à participação de Francisco Teixeira no último Guimarães em Debate, em que ele dava uma outra leitura. É previsível que o candidato que saia dessa eventual, não é certo, eventual refrega interna, se houver refrega interna, porque não é certo e seguro que haja, é até provável que possa haver uma lista só. Ora, declarações de Francisco Teixeira, de alguma forma a tentar desmentir e contrariar aquilo que Paulo Lopes Silva afirmava através da reportagem que vinha no Comércio de Guimarães. Ora, olhando para este cenário, Vítor Oliveira, comentador do Guimarães em Debate, não está aqui na sua qualidade de militante do Partido Socialista, mas é, de facto, um destacado militante do Partido Socialista que sobre isto deve ter
o seu olhar, a sua análise muito própria que desafiava-o a partilhar aqui com quem nos segue no Guimarães em Debate. Militante desde 1998, portanto quase já a completar 25 anos. Ao contrário do que alegadamente aconteceu no Conselho de Estado, eu vou alegadamente pronunciar-me sobre a situação política do PS de Guimarães. Ou seja, não temos uma versão Guimarães em Debate de António Costa. Tínhamos que o convidar. Ele que esteve justamente em Guimarães na semana em que despoltou esta polémica no regresso de férias. Esteve não na condição de secretário-geral do Partido Socialista, mas na condição de primeiro-ministro quando veio inaugurar, vamos chamar-lhe assim, o supercomputador na Universidade do Minho. Há uma coisa que estamos certos. É que este espetáculo que temos vindo a assistir na comunicação social é um espetáculo triste, que entristece o universo socialista, eventualmente entristece António Costa, que saberá do que se está a passar aqui em Guimarães, e entristece também a vida política local, porque de facto isto não faz sentido o que está a acontecer. Como socialista gostaria que não acontecesse. Provavelmente os protagonistas em questão também não gostariam que tal sucedesse, mas a verdade é que nesta altura as posições estão de tal forma extremadas que poderá, digo eu, não sei, chegarmos ao ponto de um ponto de não retorno, tendo em conta aquilo que tem acontecido nos últimos dias, com comunicados do próprio secretariado e da liderança do atual presidente do partido. A verdade é que Guimarães precisa de união, o PS Guimarães precisa de união, uma liderança natural, soluções para os grandes desafios. Seja um candidato, seja dois candidatos, eu acho que ninguém tem que ter receio de rigorosamente nada. Tem de apresentar os seus projetos, as suas ideias e validar junto dos militantes, tendo em conta as eleições que ainda não estão, na verdade, marcadas. Estão apontadas para o início do ano. Chegou-se a falar de janeiro. Janeiro também chegou a ser o mês sugerido ou definido para o Congresso do Partido Socialista. Entretanto, foi adiado para março. Portanto, marcadas as eleições não estão. O que significa que esta polémica pode ser estéril. Porque para um militante ter capacidade eleitoral no próximo ano, tem que ter 6 meses de militância. Ora, se as fichas de inscrições entraram em junho, em janeiro podem exercer o direito de voto. Se as eleições forem marcadas em fevereiro, então em janeiro não podem, em fevereiro já podem. Mas isto é tão triste, tão medonho, aquilo que estamos a assistir, porque de facto ninguém gosta de ver pessoas desavindas, sobretudo aquelas pessoas que a priori terão responsabilidades, porque o cidadão comum não interessa saber se entraram 100 militantes, 200, 300. O cidadão comum quer o problema resolvido. O problema de casa, de porta de casa, quer que seja resolvido. As situações e os casos que são deparados todos os dias, o vimaranense e o cidadão, o habitante de Guimarães, quer naturalmente que os assuntos que o apoquentam sejam solucionados. Ora, o PS é, de facto, a minha família socialista, como disse a minha família política, como disse o António, mas também é verdade que eu não me revejo rigorosamente nada disto. Aliás, é por causa disso também que eu me afastei a seu tempo deste processo. Isto não é uma guerra. Mas então, como é que explica aquilo que o próprio Vítor considerou uma polémica estéril? Como é que se chega aqui? Eu não sei, porque os protagonistas é que terão de explicar e fundamentar as suas posições. Mas a verdade é tão só esta como acabei de explanar. Se as eleições forem marcadas para fevereiro, os militantes que entraram em junho, porque têm que ter 6 meses de militância, podem votar. Portanto, eu não estou a perceber por que razão há tanta polémica em torno disto. Mas esses considerandos levam-nos a pensar que há limites que publicamente estão já a ser ultrapassados. E haver lista única, como estava a sugerir o Francisco Teixeira, essa possibilidade está sempre em cima da mesa, como está sempre em cima da mesa continuarem desavindos.
porque é aquilo que me parece que vai acontecer. O simples facto de o atual órgão que governa o Partido Socialista em Guimarães ter emitido um comunicado a contestar as declarações de um dos candidatos a candidato faz com que haja só por si a tal guerra natural de que se fala. Dizer que não há guerra não é verdade, mas temos de considerar que estamos Partido Socialista, a dar argumentos à Nacional para que, eventualmente, mais à frente, a jusante, a Nacional possa avocar o processo, como aconteceu noutros conselhos, para indicar o candidato a 2025. A política, para mim, visa encontrar um melhor estado de espírito para a comunidade, visa encontrar soluções para que os vimaranenses possam confiar nos políticos em si, e eu entendo que uma candidatura deve sempre acrescentar, deve adicionar, deve agregar e nunca dividir ou destruir. Carlos Carajão Amorim também está aqui no Guimarães em Debate, não na sua qualidade de militante de um partido político, mas enquanto cidadão, mas é inequívoco também, é do conhecimento geral. Carlos Carajão Amorim também é um destacado militante do PSD de Guimarães. E eu não posso deixar de lhe perguntar como é que do outro lado do toural se olha para aquilo que se passa na sede do Partido Socialista. António, eu já por diversas vezes nós tocamos aqui na questão das questiúnculas que se passam neste momento no Partido Socialista, e eu sempre defendi que no que se passa na casa dos outros partidos nós não devemos tomar posição ou interferir, exceto quando essas questões começam a ter influência na gestão da coisa pública. Porque o que para mim aqui é mais relevante é que esta divisão, que não é de agora, sejamos sérios, não é? Isto não é de agora. Isto começou, inclusive, com o afastamento do Ricardo Costa da variação na última eleição para a Câmara Municipal, e a partir daí as coisas agravaram-se. E nós temos que perceber, inclusive até no último mandato do Ricardo Costa na Câmara Municipal, que estes problemas internos do Partido Socialista afetaram a gestão da coisa pública em Guimarães. É inquestionável. E isso é que me preocupa. Porque a refrega, como o Francisco Teixeira, até achei interessante a expressão, refrega eleitoral. De facto, devia-se resumir a questões de projeto, a questões de ideologia, a questão de que ideia temos para Guimarães, e não, como eu referi, a questiúnculas formais, que de facto diminuem. Nós temos aqui, inclusivamente, o elefante na sala, que ninguém fala em Guimarães, e que me deixa profundamente triste, que é o facto de não haver nenhum quadro do Partido Socialista de Guimarães, e diga-se ao contrário do que é esperado que eu diga, neste caso, que se espera que diga ao contrário, há bons quadros do Partido Socialista em Guimarães. E o elefante na sala é porque é que nenhum deles está no Governo da República Portuguesa. Isto devia ser um tema aqui em Guimarães. Não há um ministro, não há um secretário de Estado. O Partido Socialista Nacional não revê no Partido Socialista de Guimarães pessoas com as qualificações necessárias para... Eu discordo do Partido Socialista Nacional. Acho que há. Agora, quererás dizer que a Conselhia de Guimarães não tem o peso político que deveria ter no contexto nacional? Bem, no plano da militância vai ficar fortíssima agora. Pelo que sabemos, está muito forte. Em termos de militância, julgo que será a terceira Conselhia do país, o que não deixa de ser relevante. Agora, eu gostaria, como cidadão vimaranense, é que, quando não é o PSD a governar, e é o PS que está no Governo Nacional, que Guimarães tenha pessoas lá presentes. Porque, ao estarem lá pessoas de Guimarães, têm conhecimento dos problemas que nós cá temos, têm conhecimento dos desafios que nós cá temos, e assim haveria a maior probabilidade de que eles se resolvessem. Isso, a mim, de facto, é que me preocupa. E agora... Para finalizar, Carlos... Agora... Eu prefiro, também termos silent parties também não me interessa muito. Interessa-me que, de facto, para os partidos, porque às vezes também onde há muitos silêncios não quer dizer que haja paz. Isto às vezes ou haver muito ruído também não quer dizer que se resolva. Agora, o que para mim é fundamental é pôr, como o Vítor Oliveira disse muito bem, é indiscutível, disse de uma forma que me pareceu claramente, como é o registro nele, genuína. É o interesse público que nos deve mover, não é o poder pelo poder.
Seja no PS, seja no PSD, seja em qualquer outro partido. E, portanto, nesta questão das questioncas, honestamente, eu gostaria que o Partido Socialista ultrapassasse isso e que, de facto, se focasse no projeto para a cidade e para o Conselho. Mariana Silva, também gostávamos de saber qual é o teu olhar que lanças sobre esta disputa interna no Partido Socialista. É isso mesmo, é uma disputa interna e por isso não há grande coisa a acrescentar, apenas que o PS não está a servir a democracia neste momento, o PS em Guimarães, não é? Porque a ideia que dá é que tudo se pode fazer para se chegar ao poder. E não é isso que interessa. O que interessa é que os partidos se consigam estruturar, entender internamente e consigam, de alguma forma, respeitar as suas próprias regras, não é? E que exista democracia dentro dos partidos, que não é aquilo que parece estar a acontecer neste momento. E isto é preocupante, não é? É preocupante para a democracia, porque depois a opinião pública fica cansada destas discussões antes mesmo das eleições. E não é esse o caminho que eu acho que nem o PS pretende seguir, não é? Eu acho que há aqui este problema de sucessão sempre existiu, não é? Em que zangam-se as comadres e sabem-se as verdades, mas desta vez a coisa foi um bocadinho mais longe. E eu acho que alguém perdeu a mão ao processo e acho que é preciso recuperar rapidamente para o bem de todos e seja quem for o candidato, quer seja à Câmara, quer seja à Conselhia, quer seja depois nas próximas eleições, concordar com o Vítor. É preciso apresentar programas, é preciso apresentar ideias e não ter medo de ir a eleições, que essa é que é a questão. E o Guimarães em Debate não seria a mesma coisa se não tivesse os 30 segundos do Carlos Caneja Amorim. Eu gostaria, de facto, só aqui, António, se me permite, de 1 minuto e 44 segundos, dizer... Não, Vítor, não, desculpa, Carlos, 30 segundos e já estão a contar. Que a Mariana dizia bem que, inclusivamente, até a própria população começa-se a cansar deste tipo de questões. Mas isto ainda é mais grave para outro tipo de cenário, que é, em primeiro lugar, perceber que o que está aqui em causa, nestas questões que temos conhecimento, é mais conflito de poder e não conflito de projetos, como eu já disse. E que, inclusivamente, temos aqui dois perfis de liderança. E isso descredibiliza. Agora, o que me preocupa é que para governar uma cidade como Guimarães, é isso que eu falo e que eu exijo. Guimarães, com o devido respeito pelos outros, não é um concelho qualquer. Nós, para governar um concelho como Guimarães e para termos um projeto que traga futuro, temos que ter lá os melhores quadros, não é só os quadros partidários. Nós precisamos que sejam integrados quadros da sociedade civil. E o que eu constato é que este tipo de situações, quem é que num bom quadro de uma empresa ou de uma qualquer instituição da sociedade civil quer vir participar num processo político com este ruído negativo, digamos assim? Eu julgo que isso dificulta e prejudica. Vítor Oliveira, ainda mais algum comentário rapidamente? Sim. Vamos recuar a 2013. Quando António Magalhães fechou um ciclo de 24 anos, o candidato natural para liderar a candidatura do Partido Socialista à Câmara de Guimarães foi Domingos Bragança. Esteve 14 anos como presidente da Comissão Política Conselhia do PS e ninguém colocou em causa o facto de ser no Partido Socialista de Guimarães. Há sempre, mas aquilo que nós estávamos a falar... Sim, há sempre. Mas isso há sempre, porque quando há mudanças de ciclo é natural que surjam um ou outro é natural e é natural também que nestas lutas partidárias de vez em quando haja um excesso aqui ou acolá. O que não é natural é haver esta reincidência permanente. Já vamos na segunda ou terceira semana a discutir um assunto sobre quem é que tem mais militantes. Foi o caso mais grave, esta questão dos comunicados, a saída no jornal e dizerem que há uma guerra pública, acho que foi o ponto mais alto desta situação em termos negativos. Sem dúvida. Não sei se é a tua... Isso, sim, sem dúvida. E eu acho que o Partido Socialista de Guimarães tem aqui um desafio... Tem que arrepiar caminho e tem aqui um desafio maior do que em 2013, quando a sucessão de António Magalhães. Se Domingos Bragança era um candidato natural, este aqui é o maior desafio que o PS tem na sucessão para Domingos Bragança em 2025. Os cidadãos gostam de saber a verdade, gostam que se trabalhe, gostam que se trabalhe para a causa pública. E esses mesmos cidadãos também têm que ser atraídos para que possam fazer parte da vida política partidária e
por causa, sobretudo, do desejo de cuidar, do desejo de servir e do desejo de ajudar para o desenvolvimento e o progresso do Concelho de Guimarães. E hoje ainda poderíamos falar da auditoria que estará já mais ou menos conhecida, a atuação do vereador Nelson Felgueiras, mas... Esperemos pela decisão do Presidente da Câmara agora. Por falta de tempo, abordaremos esse tema em próximos programas. Por agora, é um desafio que faço sempre ao painel do Guimarães em Debate para que traga aqui, recorde ainda, algo que deveria ser falado e que nós não falamos. Mariana, era capaz de desafiar desde já a trazer-nos aqui a quem nos segue, o que achas que deve ser falado aí? Então, para hoje e no seguimento da Semana Verde e de todas as iniciativas que vão existir na Semana da Mobilidade, que vai do dia 16 ao dia 22, o dia 22 inclusive é o dia sem carros, uma iniciativa que a maior parte dos municípios adere, mas ainda no seguimento desta ideia é que eu gostaria de hoje trazer uma reflexão, e tentarei ser breve porque é bastante extensa, mas uma reflexão sobre a economia está difícil, a vida das pessoas está difícil e o ambiente tendencialmente fica para o fim da lista das preocupações das pessoas. E quando isso acontece, há uma tendência para o poder fazer de forma desregulada os projetos que influenciam em muito o ambiente e a preservação e a conservação da natureza. E já hoje se falou aqui da mitigação e da adaptação às alterações climáticas e, por isso, parece-me que é de todo urgente que todos os atores políticos consigam trazer para a discussão e para a participação cívica a preocupação das pessoas e não ridicularizar quando as pessoas participam e se questionam, quer seja sobre os parques eólicos offshore, quer seja sobre a exploração de lítio, quer seja sobre os parques solares em terrenos e solos férteis para a agricultura. Há aqui todo um mundo de projetos que vão prejudicar e vão hipotecar o futuro dos mais jovens. E para que os mais jovens não digam que a culpa foi nossa, há quem esteja a levantar há quem esteja a levantar a voz contra alguns destes projetos que deveriam ser equilibrados. E eu acabo por agora pedir uma coisa muito difícil ao Carlos Caneja Amorim, é que num minuto também... Ele teve direito aos 30 segundos. Eu não. Vou contar que o relógio do António esteja um pouco... eu noto é que a Mariana está muito feliz, certamente, como é a única jovem aqui do nosso debate, deve ter recebido já o cheque-prenda de livro do António Costa. E, portanto, não recebi. E, portanto, deve estar... agora, queria só, no minuto final, dizer que... Queria um cheque cultura. Cheque cultura. Aqui numa questão binária que é o Deucalion que foi inaugurado por estes dias em Guimarães, que ainda não está em funcionamento, mas se cumprir tudo aquilo que lhe está associado, faz com que nós tenhamos, de facto, fé na ciência para desenvolver não só o território nacional, porque isto permite, inclusivamente, o acesso remoto e, portanto, todo o país vai beneficiar deste supercomputador, mas, por outro lado, inclusivamente, o ecossistema empresarial era importante que tivesse acesso a este computador para que, de facto, nós possamos ter fé na ciência e no desenvolvimento. Relativamente à fé, queria também, de uma forma breve, falar na peregrinação à Penha, porque, de facto, a multidão foi excepcional. E eu direi que estamos num período de fé em tempo de cólera, porque de facto a Igreja está a ser massacrada e com justiça, diga-se, relativamente à questão dos abusos, mas não deixa de ser emocionante a forma como as pessoas não deixam de ter a sua fé. E eu, inclusivamente, a minha filha de 6 anos e o Vicente de 8 fizeram questão de fazer o caminho com a mãe e conseguiram chegar à Penha. Vítor Oliveira, e então para este minuto final? Só para terminar. A política, seja social, seja desportiva, seja a nossa política doméstica, seja a política cultural, tem de ser credível e tem de estar... A política ambiental, porque não, estamos na Semana Verde, tem de ser credível e tem de estar credibilizada. Urge inaugurar novos modelos de gestão fundados na cidadania e um dos nomes que eu hoje trago aqui nesta parte final é o nome de Dulce Félix, que é uma desportista de Guimarães,
que tem estes requisitos, estas características que acabei de elencar. É uma cidadã de Guimarães, está sempre associada a causas sociais e não só. É uma das atletas mais brilhantes da cidade de Berço no atletismo feminino. Anunciou o final da sua carreira para o final desta época, 2023-2024. A nossa memória de Guimarães, em Guimarães guarda o nome de Aurora Cunha, mas também o dos Gêmeos Castro. A Aurora Cunha que tem o nome de pavilhão em Ronfe, os Gêmeos Castro que tem o nome da pista atribuída a Dionísio e ao Domingos Castro. Vai terminar a sua carreira, vai tentar ainda uma vaga nos Jogos Olímpicos em 2024 e, sobretudo, vai transportar consigo sempre o símbolo de uma geração que inspirou outras gerações a seguir a prática desportiva. E assim chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social no Concelho de Guimarães, com a promessa de que regressaremos 2 a 8 dias com outros temas e outros protagonistas. Por agora é só mesmo recordar que poderá continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.